Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você sabia que existe uma bênção tão poderosa nas Escrituras que foi capaz de abrir os ouvidos de um surdo e soltar a língua de um mudo instantaneamente? Uma palavra que Jesus pronunciou e que transformou completamente a vida de um homem que vivia em silêncio. Hoje você vai descobrir o verdadeiro significado do Efatá, essa bênção que pode abrir portas que pareciam impossíveis de serem abertas na sua vida. Você já se perguntou quantas bênçãos estão batendo na porta do seu coração, mas não conseguem entrar porque algo está fechado dentro de você? Fique até o final, porque vou revelar como essa palavra poderosa pode desbloquear milagres na sua manhã, no seu dia e em toda a sua caminhada. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje tem o poder de mudar tudo. Quantas vezes você já sentiu que suas orações não estavam sendo ouvidas? Quantas vezes você clamou ao Senhor e pareceu que o céu estava fechado para você? Sabe aquela sensação de que você está falando, mas suas palavras não chegam a lugar nenhum? Hoje eu quero falar com você sobre uma das bênçãos mais extraordinárias que Jesus realizou e que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 7. É a história de um homem surdo e mudo que teve sua vida completamente transformada quando Jesus disse apenas uma palavra, Efatá, que significa abre-te. Mas você já parou para pensar que talvez você também precise ouvir essa palavra hoje? Será que existem áreas na sua vida que estão fechadas e precisam ser abertas pelo poder de Deus? Vamos juntos nessa jornada descobrir o que Deus quer abrir na sua vida nesta manhã. A Bíblia nos conta que trouxeram a Jesus um homem que era surdo e falava com dificuldade. Imagine a situação desse homem. Ele vivia em um mundo de silêncio. Não podia ouvir a voz dos seus filhos, não podia escutar o canto dos pássaros, não podia participar das conversas da família. Você consegue imaginar como era a vida dele? Como seria viver sem poder ouvir a palavra de Deus sendo proclamada na sinagoga? Como seria não poder expressar o que sentia no coração? Esse homem carregava um peso enorme, uma limitação que o isolava das pessoas ao seu redor. Mas algo maravilhoso estava prestes a acontecer na vida dele. E sabe por quê? Porque ele foi levado até Jesus. Alguém acreditou que Jesus poderia fazer algo por ele. Alguém teve fé o suficiente para trazê-lo até o Mestre. E você tem levado suas impossibilidades até Jesus? Tem apresentado a ele aquilo que parece não ter solução? O que mais me chama a atenção nessa história é a forma como Jesus age. Ele não faz o milagre de qualquer jeito. Ele não grita de longe. Ele não faz um show. Observe o que a palavra nos diz. Jesus tomou o homem à parte, longe da multidão. Por que você acha que Jesus fez isso? Será que o Senhor queria ter um momento de intimidade com aquele homem? Será que Jesus estava nos ensinando que alguns milagres acontecem quando nos afastamos do barulho do mundo e ficamos a sós com Ele? Quantas vezes nós queremos que Deus faça algo espetacular na nossa vida, mas não tiramos tempo para estar sozinhos com Ele? Não é no silêncio da nossa intimidade com Deus que os maiores milagres acontecem? Pense nisso comigo agora. Jesus então coloca os dedos nos ouvidos do homem. Ele cospe e toca na língua dele. Parece estranho, não é? Mas cada gesto de Jesus tinha um propósito. Ele estava mostrando para aquele homem que ele sabia exatamente qual era o problema. Jesus conhecia a dor dele, conhecia a limitação dele. E hoje eu quero te dizer que Jesus conhece cada área fechada da sua vida. Ele sabe onde você está preso. Ele sabe onde você precisa de libertação. Ele sabe onde você precisa ouvir um efatá. Você crê nisso? Você acredita que não existe nada escondido aos olhos do Senhor? Que Ele conhece até mesmo aquilo que você não teve coragem de contar para ninguém? Então acontece o momento mais poderoso. Jesus olha para o céu, suspira profundamente e diz, Efatá, que significa abre-te. Uma única palavra, uma palavra carregada de autoridade divina. Uma palavra que tinha o poder de reverter anos de limitação em um único instante. E sabe o que aconteceu? Imediatamente, os ouvidos daquele homem se abriram. A prisão que amarrava sua língua foi solta e ele começou a falar claramente.
Você consegue imaginar a emoção daquele momento? Você consegue sentir a alegria daquele homem ao ouvir pela primeira vez? Ao conseguir finalmente expressar em palavras o que tinha guardado no coração por tanto tempo? Esse é o poder do Efatá. Esse é o poder da palavra de Jesus. E esse mesmo poder está disponível para você hoje. Mas o que exatamente Deus quer abrir na sua vida? Será que Ele quer abrir seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir claramente a voz do Espírito Santo? Quantas vezes Deus tem falado com você, mas você não tem conseguido discernir sua voz? Quantas vezes Ele tem dado direções, mas você não tem percebido porque seus ouvidos espirituais estão tampados? Sabe qual é um dos maiores problemas do crente hoje? É a surdez espiritual. Muitos de nós vivemos tão ocupados, tão cheios de compromissos, tão envolvidos com as coisas deste mundo que perdemos a sensibilidade para ouvir Deus falar. A voz de Deus fica abafada pelo barulho das redes sociais, das notícias ruins, das conversas vazias, das preocupações que nos consomem dia e noite. Você tem conseguido ouvir Deus falar com você? Ou será que seus ouvidos espirituais precisam ser abertos pelo Efatá de Jesus? A palavra de Deus nos diz em Isaías que o Senhor desperta nossos ouvidos manhã após manhã para que ouçamos como os sábios. Deus quer falar com você todas as manhãs. Ele tem uma palavra nova para cada dia da sua vida. Ele tem direcionamento, tem consolo, tem correção, tem encorajamento. Mas você tem estado atento? Você tem separado tempo para ouvir? Ou será que você começa seu dia já correndo, já ansioso, já preocupado com 1000 coisas e esquece de parar para escutar a voz daquele que é a fonte da sabedoria? Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz. Você tem reconhecido a voz do bom pastor ou ela tem se perdido no meio de tantas outras vozes que competem pela sua atenção? Pense também nas portas que precisam ser abertas na sua vida. Quantas portas estão fechadas neste momento? Porta de emprego, porta de restauração familiar, porta de cura, porta de reconciliação, porta financeira, porta ministerial. Você tem batido nessas portas e elas continuam fechadas? Você tem tentado abrir essas portas com suas próprias forças e não tem conseguido? Hoje eu quero te lembrar de algo muito importante. Quando Deus quer abrir uma porta, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 que Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Você precisa entender que não adianta você ficar forçando portas que Deus fechou. Não adianta você ficar batendo em portas que não são para você. Mas quando Deus diz Efatá sobre uma situação da sua vida, aquela porta vai se abrir e nada nem ninguém vai poder impedir. Muitas pessoas vivem presas não por correntes físicas, mas por correntes invisíveis. Correntes de medo, de trauma, de mágoa, de ressentimento, de culpa, de vergonha do passado. Essas correntes são tão fortes quanto as correntes de ferro. Elas prendem o coração, sufocam os sonhos, bloqueiam as bênçãos. Você se identifica com isso? Existe alguma corrente invisível que está te prendendo? Alguma ferida do passado que não cicatrizou? Alguma palavra que alguém falou sobre você e que ficou ecoando na sua mente durante anos? Alguma decepção que transformou seu coração em pedra? Alguma traição que fez você construir muros ao redor do seu coração? Essas prisões precisam ser quebradas. E só há um que pode fazer isso. Jesus Cristo, o libertador. Ele é especialista em quebrar cadeias. Ele é especialista em libertar cativos. E hoje Ele quer dizer Efatá sobre cada uma dessas áreas da sua vida. Veja como é interessante. O milagre do Efatá não foi apenas físico. Sim, aquele homem passou a ouvir e a falar. Mas existe um significado profundo, espiritual, que vai muito além do que nossos olhos podem ver. Quando Jesus abre nossos ouvidos espirituais, Ele nos capacita a ouvir verdades que antes não compreendíamos. Quantas vezes você leu a Bíblia e não entendeu nada? Quantas vezes você ouviu uma pregação e pareceu que as palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro? Isso acontece quando nossos ouvidos espirituais não estão abertos. Mas quando Jesus diz Efatá,
De repente, aquele versículo que você leu 1000 vezes ganha um novo significado. Aquela palavra profética que você ouviu finalmente faz sentido no seu coração. Você começa a entender os mistérios do reino. Você começa a discernir entre o que é de Deus e o que não é. Você não quer experimentar isso? Jesus também quer abrir seus olhos espirituais. Assim como Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos e ele visse os carros de fogo ao redor deles, Deus quer que você enxergue na dimensão do Espírito. Quantas batalhas você está enfrentando que não são apenas naturais, mas espirituais? Quantas situações você está vendo apenas com os olhos humanos, mas existe algo muito maior acontecendo nos lugares celestiais? A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você tem discernido isso? Você tem percebido quando o inimigo está tentando te derrubar? Quando Deus abre nossos olhos espirituais, começamos a ver as coisas da perspectiva do céu e não mais da perspectiva limitada da terra. Começamos a enxergar possibilidades onde antes só víamos impossibilidades. Começamos a ver vitória onde antes só víamos derrota. Agora vamos falar sobre algo que muitos precisam ouvir. O Efatá também precisa acontecer na sua vida financeira. Quantos de vocês estão vivendo com as finanças fechadas? Parece que o dinheiro não entra, e quando entra já tem destino certo para pagar dívidas. Parece que você trabalha, mas não sobra nada. Parece que existe um buraco no seu bolso e tudo escorre por ali. Será que suas fontes de renda precisam ser abertas? Será que Deus quer dizer Efatá sobre sua vida financeira? A palavra nos ensina em Malaquias que Deus pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Mas isso está condicionado a algo: a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Você tem sido fiel? Você tem honrado a Deus com as primícias dos seus frutos? Ou você tem roubado a Deus e depois se pergunta por que as bênçãos não chegam? Há também o Efatá sobre seus relacionamentos. Quantos relacionamentos estão fechados, congelados, mortos na sua vida? Aquele filho que não fala mais com você. Aquele irmão com quem você brigou há anos. Aquele amigo que se afastou por causa de um mal-entendido. Aquele colega de trabalho com quem você vive em guerra. Será que chegou a hora de Deus dizer Efatá sobre esses relacionamentos? Será que Ele quer quebrar o gelo, derrubar os muros, restaurar as pontes? Mas isso exige algo de você. Exige humildade, exige perdão, exige você dar o primeiro passo mesmo que você ache que a razão está do seu lado. Jesus nos ensinou que se estivermos levando nossa oferta ao altar e ali lembrarmos que nosso irmão tem algo contra nós, devemos deixar a oferta, ir primeiro nos reconciliar e depois voltar. Deus se importa com nossos relacionamentos. Ele não quer que vivamos em discórdia. Você tem alguma reconciliação para fazer? O Espírito Santo está tocando no seu coração agora? A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Volte a ouvir a palavra. Volte a meditar nas Escrituras. Volte a declarar as promessas. Porque quando você enche seus ouvidos com a palavra, sua fé é fortalecida. Não existe outra maneira. Você não vai conseguir aumentar sua fé assistindo televisão o dia todo. Você não vai fortalecer sua fé navegando nas redes sociais horas a fio. Você precisa se alimentar da palavra. Precisa saturar sua mente com as verdades eternas. Precisa substituir os pensamentos de medo pelos pensamentos de fé. E quando você fizer isso, vai perceber que o Efatá de Jesus está abrindo sua capacidade de crer novamente. Você está disposto a fazer esse compromisso? Jesus disse que ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos não suportam e se rompem. Deus quer derramar coisas novas na sua vida, mas você precisa ter um coração renovado para receber. Você precisa abandonar velhos padrões, velhas formas de pensar, velhas estruturas religiosas que não dão mais vida. Você precisa estar disposto a sair da zona de conforto, deixar o conhecido e se aventurar no desconhecido, guiado pela mão de Deus.
Abraão teve que sair da sua terra para receber a promessa. Moisés teve que deixar o Egito. Noé teve que construir uma arca quando nunca tinha chovido. Todos os heróis da fé tiveram que dar passos de obediência sem ter todas as respostas. Você está disposto a fazer o mesmo? Pense também na importância de estar na presença de Jesus, assim como aquele homem foi levado até ele. Ninguém recebe o milagre sem estar na presença do milagreiro. Você não pode esperar que sua vida seja transformada se você não busca a presença de Deus, se você não separa tempo para a oração, se você não vai à igreja, se você não participa de uma célula ou pequeno grupo, se você vive uma vida cristã isolada, distante do corpo de Cristo, distante da casa do Senhor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele está no meio de nós. É na presença dele que há plenitude de alegria. É na presença dele que recebemos força. É na presença dele que somos transformados de glória em glória. Você tem buscado a presença de Deus com intensidade? Ou sua vida devocional é fria, protocolar, sem vida? Há crentes que oram apenas quando precisam de alguma coisa. Quando está tudo bem, esquecem de buscar a Deus. Mas quando vem o desespero, quando vem a enfermidade, quando vem a crise financeira, aí sim correm para o altar. Deus não é um pronto-socorro espiritual. Ele não quer ser procurado apenas nas emergências. Ele quer um relacionamento contínuo com você. Ele quer comunhão diária. Ele quer que você converse com Ele, não apenas quando precisa, mas porque você o ama. Quando foi a última vez que você adorou a Deus, simplesmente porque Ele é digno, sem pedir nada em troca? Quando foi a última vez que você ficou em sua presença apenas contemplando a sua glória, sua majestade, sua santidade? Esse é o tipo de intimidade que Deus deseja ter com você. A questão é que muitos de nós temos dificuldade de crer no sobrenatural, porque vivemos tão imersos no natural que esquecemos que servimos a um Deus que está acima das leis naturais. Ele criou essas leis, portanto Ele pode suspendê-las quando quiser. Ele pode fazer o sol parar. Ele pode fazer o machado flutuar. Ele pode fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Nada é difícil para Ele. O problema não está em Deus, o problema está na nossa falta de fé. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Você tem pelo menos essa pequena semente de fé? Então comece a nutri-la, a regá-la com a palavra, a expô-la ao sol da presença de Deus, e ela vai crescer. Pense comigo agora. Depois que Jesus disse Efatá e aquele homem foi curado, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele entrou em uma nova dimensão. Ele passou de uma existência de limitação para uma vida de plenitude. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer apenas melhorar um pouquinho sua situação. Ele quer te levar para um novo nível. Ele quer te tirar do vale e te colocar no monte. Ele quer te tirar da escassez e te colocar na abundância. Ele quer te tirar da doença e te dar saúde. Ele quer te tirar da tristeza e te encher de alegria. Ele quer te tirar do fracasso e te levar ao sucesso. Mas você precisa crer. Você precisa abrir seu coração. Você precisa dizer sim para Deus. Você vai dizer sim hoje. Há também um chamado ao arrependimento. Porque não adianta querer receber as bênçãos de Deus se você continua vivendo em pecado. Há também um chamado ao arrependimento. Porque não adianta querer receber as bênçãos de Deus se você continua vivendo em pecado. Não adianta querer que Deus abra portas se você não está disposto a fechar as portas erradas que você mesmo abriu. Não adianta pedir que Deus transforme sua vida se você não está disposto a abandonar aquilo que tem te afastado dele. O arrependimento genuíno é a chave que abre as comportas do céu. Quando você reconhece seus erros, quando você se humilha diante de Deus, quando você confessa seus pecados e decide mudar de direção, aí sim você está preparado para receber o Efatá divino. Você está disposto a se arrepender de verdade? Está disposto a deixar para trás tudo aquilo que tem atrapalhado seu relacionamento com Deus?
O Efatá também representa um novo começo. Não importa quantas vezes você tentou e fracassou. Não importa quantas promessas você quebrou. Não importa quantas vezes você decepcionou a Deus e a si mesmo. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia em que você decide de verdade seguir a Jesus, sem olhar para trás. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Toda manhã é uma nova oportunidade de acertar. Toda manhã é uma nova chance de fazer diferente. E esta manhã, enquanto você ouve essas palavras, Deus está te dando mais uma oportunidade. Ele está estendendo sua mão de misericórdia. Ele está oferecendo perdão, restauração, renovação. Você vai agarrar essa oportunidade ou vai deixá-la passar? Lembre-se de que o inimigo vai tentar roubar a palavra que você está recebendo agora. Ele vai tentar te fazer duvidar. Vai trazer à sua mente todos os seus fracassos passados. Vai sussurrar que nada vai mudar, que você já tentou antes e não deu certo, que desta vez também será igual. Mas você precisa resistir a essas mentiras. Você precisa segurar firme na palavra que Deus está falando ao seu coração. Você precisa guardar essa revelação e agir com base nela. Não deixe que o diabo roube sua fé. Não permita que ele apague a chama que está sendo acesa em seu espírito neste momento. Vista a armadura de Deus e permaneça firme na batalha espiritual que virá depois dessa palavra. O Efatá também representa um novo começo. Não importa quantas vezes você tentou e fracassou. Não importa quantas promessas você quebrou. Não importa quantas vezes você decepcionou a Deus e a si mesmo. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia em que você decide de verdade seguir a Jesus, sem olhar para trás. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Toda manhã é uma nova oportunidade de acertar. Toda manhã é uma nova chance de fazer diferente. E esta manhã, enquanto você ouve essas palavras, Deus está te dando mais uma oportunidade. Ele está estendendo sua mão de misericórdia. Ele está oferecendo perdão, restauração, renovação. Você vai agarrar essa oportunidade ou vai deixá-la passar? Agora eu quero que você feche seus olhos comigo. Onde quer que você esteja, apenas feche seus olhos por um instante. Vamos juntos buscar a presença de Deus neste momento. Vamos apresentar a Ele cada área que precisa ser aberta, cada porta que precisa ser destrancada, cada corrente que precisa ser quebrada. Eu quero orar com você e por você. Eu quero que você sinta o toque de Jesus dizendo Efatá sobre a sua vida agora mesmo. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus de poder e de glória, nós nos humilhamos diante de Ti nesta manhã. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti tudo é possível. Senhor, assim como trouxeram aquele homem surdo e mudo até Jesus, nós trazemos cada pessoa que está ouvindo essa palavra até a Tua presença agora. Cada ouvido que precisa ser aberto, cada língua que precisa ser solta, cada porta que precisa ser destrancada, cada prisão que precisa ser quebrada. Nós colocamos tudo diante de Ti. Senhor Jesus, diga Efatá sobre cada vida. Abre os ouvidos espirituais para ouvir Tua voz com clareza. Abre os olhos espirituais para enxergar as maravilhas que Tens preparado. Solta a língua para testemunhar do Teu amor e do Teu poder. Abre as portas de bênção que o inimigo tentou fechar. Quebra as correntes de medo, de trauma, de dor, de ressentimento. Restaura casamentos, famílias, relacionamentos. Sara enfermidades, liberta de vícios, transforma situações financeiras. Senhor, nós cremos que este é o dia do milagre, o dia da transformação, o dia do Efatá. Em nome de Jesus, declaramos que nada permanecerá fechado, que toda muralha cairá, que toda barreira será removida. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, porque Tuas promessas são sim e amém, porque o que Tu dizes, Tu cumpres. Recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque só Tu és digno. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Pode abrir seus olhos agora. Eu creio que algo poderoso aconteceu em seu coração enquanto orávamos juntos. Eu creio que o Espírito Santo ministrou a sua vida de forma profunda.
E eu quero te fazer um pedido muito importante. Se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através dessa mensagem, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Não precisa ser algo longo, apenas um testemunho, uma palavra, um amém, o que Deus colocou no seu coração. Porque quando você testemunha nos comentários, você não está apenas me abençoando, você está abençoando muitas outras pessoas que vão ler e ter sua fé fortalecida. Seu testemunho tem poder, sua declaração tem autoridade. Então não fique em silêncio, deixe registrado o que Deus fez em você hoje. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora. Não perca as próximas mensagens que Deus tem preparado para a sua vida. Cada dia nós trazemos uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento para fortalecer sua caminhada com Deus. Clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que tivermos um novo vídeo. Isso é muito importante porque assim você não perde nenhuma palavra que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele dia. Também não esqueça de deixar seu like neste vídeo. O like é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. E tem mais uma coisa muito importante. Compartilhe esse vídeo. Manda para aquele amigo que está passando por dificuldades, para aquela irmã que está desanimada, para aquele familiar que precisa de um milagre. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Efatá de Jesus ressoe sobre sua vida não apenas hoje, mas todos os dias. Que seus ouvidos permaneçam abertos para ouvir a voz de Deus. Que sua boca esteja sempre pronta para testemunhar das maravilhas do Senhor. E que todas as portas que precisam ser abertas em sua vida sejam escancaradas pelo poder do Altíssimo. Vai em paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Até a próxima mensagem. Fique na paz do Senhor.